Olá pessoal, hoje eu escolhi para vocês uma história do livro de contos de Ricardo Azevedo. O Ricardo Azevedo ele foi muito premiado e ele nasceu na capital paulista e é doutor em letras pela Universidade de São Paulo. Ele é casado, tem 3 filhos, torce pelo Santos Futebol Clube. E é também um apaixonado por Dom Quixote. Já ouviram falar de Dom Quixote? De Miguel de Cervantes. Pelos traços surrealistas do pintor belga René Magritte e pelas xilogravuras populares que são, aliás, a fonte inspiradora da ilustração do livro Contos de Enganar a Morte. Olhem só, esse é o livro dele. Um dos livros. Ele escreveu vários outros livros. E para fazer esses livros, desde 1980, o Ricardo vem pesquisando contos maravilhosos, adivinhas, quadras, anedotas, ditados e frases feitas do Brasil todo para recontá-las a seu modo, certo? Portanto, ele sempre vai pesquisando os contos, histórias, não é? Que o pessoal conta e depois ele escreve ao modo dele, como ele acha que é o conto, como ele acha que deve ser. Dá uma mexida, porque quem conta um conto aumenta um ponto, certo? Agora vamos lá, vamos à história deste livro do Ricardo Azevedo. Olha só. Contos de Enganar a Morte. A história de hoje vai ser a história de um homem que, após ser pai do 7º filho, sai em busca de alguém para batizar o filho dele. E a morte se oferece para ser a madrinha. Olha, já imaginaram a morte ser a madrinha de uma criança? E o pai aceita. E aí? O que será que acontece depois? Esse é mais um dos contos que o Ricardo Azevedo encontrou por aí, pelo nosso Brasil. O homem que enxergava a morte. Olha só, que coisa, um homem que enxerga a morte. Meu Deus. Era um homem pobre, morava num casebre com a mulher e 6 filhos pequenos. O homem vivia triste e inconformado por ser tão miserável e não conseguir melhorar de vida. Um dia, sua esposa sentiu um inchaço na barriga. Descobriu que estava grávida de novo. Assim que o 7º filho nasceu, o homem disse à mulher: "Vou ver se acha alguém que queira ser padrinho de nosso filho." Vestiu o casaco e saiu. Saiu de casa com ar preocupado. Temia que ninguém quisesse ser padrinho da criança recém-nascida. Arranjar padrinho para o 6º filho já tinha sido difícil. Quem ia querer ser compadre de um pé rapado como ele? E lá se foi o homem andando e pensando, e quanto mais pensava, mais andava, inconformado e triste. Mas ninguém consegue colocar rédeas no tempo. O dia passou. O sol caiu na boca da noite. E o homem ainda não tinha encontrado ninguém que aceitasse ser padrinho de seu filho.
desanimado. Voltava para casa quando deu com uma figura curva, vestindo uma capa escura, apoiada numa bengala. A bengala era de osso. Olhem só. Se quiser, posso ser madrinha de seu filho. Ofereceu-se a figura, com voz baixa. Quem é você? Perguntou o homem. Sou a morte. O homem não pensou duas vezes. Aceito. Você sempre foi justo e honesto, pois leva para o cemitério todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. Sim, continuou ele com voz firme. Quero que seja minha comadre, madrinha de meu 7º filho. E assim foi. No dia combinado, a morte apareceu, com sua capa escura e sua bengala de osso. O batismo foi realizado. Após a cerimônia, a morte chamou o homem de lado. Fiquei muito feliz com seu convite, disse ela. Já estou acostumada a ser maltratada. Em todos os lugares por onde ando, as pessoas fogem de mim. Falam mal de mim, me xingam e amaldiçoam. Essa gente não entende que não faço mais do que cumprir minha obrigação. Já imaginou? Se ninguém mais morresse no mundo, não ia sobrar lugar para as crianças que iam crescer. Na verdade, confessou a morte, você é a primeira pessoa que me trata com gentileza e compreensão. E disse mais. Quero contribuir tanto à consideração. Pretendo ser uma ótima madrinha para o seu filho. A morte declarou que para isso transformaria o pobre homem numa pessoa rica, famosa e poderosa. Só assim, completou ela, você poderá criar, proteger e cuidar de meu afilhado. E aí, como é que a morte vai fazer, hein, com esse homem? Para deixá-lo rico, famoso, para ele poder cuidar bem do afilhado dela. O que vocês acham que a morte vai fazer para esse homem, para ele ficar rico, para ele ficar famoso, para cuidar bem do afilhado dela? O que será que ela vai fazer? E eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham que ela vai fazer? Qual a solução? O que será que a morte pode fazer para ajudar esse homem, para ele ficar rico? Olha, a morte. O que será que ela pode fazer para ajudar esse homem? Mande um áudio para mim, me contando o que você acha que ela pode fazer. Tudo bem? E amanhã eu continuo essa história. Vamos ver se o que vocês acharam, pensaram, deduziram é o mesmo que vai acontecer na história, hein? Tá bem? Estou aguardando o seu áudio. Até amanhã.